Olá pessoal, quero continuar sobre a fé, parte 2. Ontem nós tocamos alguma coisa muito importante, quem sabe alguns até ficaram assim com incógnita. Quando eu falei que a fé, que não nascemos com fé, também eu pensava que a gente nascia com fé, porque assim eu fui ensinado ou não fui ensinado. Porque na verdade eu nunca ouvi dos meus líderes uma mensagem sobre fé. Que hoje, desde 97, eu trabalho com esse tema na igreja que presido e em outras igrejas. E Deus tem feito coisas tremendas, né? Por que eles pegam dizendo que nós nascemos com fé? Porque lá em Romanos 12, verso 3, diz lá: segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Aí eles pegam essa palavra e diz que nós nascemos com fé, que Deus repartiu a cada um. É assim como quando nós nascemos, Deus já reparte a fé para cada um. E nós vamos alimentando essa fé através da palavra. Não é dessa forma. Está errado, quem ensina dessa forma está errado. Por quê? Porque 12, 3 de Romanos tem um verso antes que eu falei ontem a vocês, que é 10, 17, e o Romanos 10, 17, depois é que vem Romanos 12, 3. Em 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, não nascemos com fé. Mas por que é que lá Paulo, porque o livro de Romanos não é Hebreus que mais fala de fé, não. O livro que mais fala de fé é Romanos. Só que Hebreus, ele define a fé, né? Ele define a fé. Aí eu quero... por que razão? Porque é o seguinte, eu faço uma pergunta: quem é que pode medir a nossa fé? Eu não posso medir a minha fé, e nem você. Então quem é que pode medir a fé? Quem é? Quem é? Esses instrumentos de medição, só eles podem medir a temperatura, o espaço, o diâmetro, só esses instrumentos. Agora, quanto à fé, quem é que pode medir a fé? Deus é que pode medir a fé. Como é que acontece? É simples. À medida que você vai lendo a Bíblia e vai entendendo, aquela parte que você vai entendendo, ela vai se transformando em fé. E Deus é quem mede a quantidade de fé daquele entendimento que você teve. Ele mede e coloca dentro de você, dentro do seu coração. Ele coloca lá. Entendeu? E à medida que você vai entendendo, Deus vai colocando lá. Deus vai colocando lá. Entendeu? Pronto. Por quê? Porque a Bíblia também diz que pela fé, a fé, ou melhor, é entendimento. Pronto. A fé é a minha forma de entender. Então, Jesus, estou aqui jogando meu carro. E isso você precisa compreender, que a fé é entendimento. Pela fé entendemos. Então a fé é entendimento. Então só Deus pode medir o meu entendimento. Só Ele pode medir. Estou repetindo a você.
Só Ele pode medir o meu entendimento. Uma vez que eu entendo, esse entendimento se transforma em fé. Pronto, isso aí já está. Então Deus mede e coloca dentro de mim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí você pergunta assim, e se eu nunca leu a Bíblia? Eu nunca vou ter fé? Não, você nunca vai ter fé. Nunca, nunca. Porque não tem outra maneira de você adquirir fé. A fé, você só consegue tê-la através da palavra de Deus. Se você não tem interesse pela Bíblia, de ler a Bíblia sistematicamente e procurar entender para que a fé brote em você, você não vai ter fé nunca na sua vida. Então, se você quiser ter fé, você tem que se debruçar na palavra de Deus. Ler ela todo dia. Todo dia. Desde 1978 eu leio a Bíblia. Foi quando eu fui para o seminário interno em São Paulo, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia no dia 28 de março. Nunca me esqueço. De 79, 78, quando eu entrei no seminário. Mas naquele tempo eu não sabia o que era fé. Não. E fiquei anos sem saber. Eu vim começar a estudar a fé em 97, faça as contas aí. De 78 para 97 que eu vim estudar a fé. Estudo até hoje. E tem sido uma bênção tremenda no meu ministério, na minha vida e na vida de tantas pessoas. Amém? Que Deus os abençoe grandemente, no nome de Jesus.